Pessoal, paz do Senhor a todos, graça e paz e a paz de Deus, né? Fica mais fácil, shalom, shalom. Isaías 46:10, no meio da revista atualizada, interlinear, diz assim, 46:9, 9:10. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Verso de número 10, isso aqui, ó, pra gente focar nele. Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Tá? Na Almeida Corrigida Fiel, ele diz assim, ó, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Tá? Então, o que Deus está dizendo por meio do profeta? Que eu anuncio o fim desde o princípio. Vamos para o princípio? Para ver esse fim? Deixa eu abrir aqui. Aqui. Deus anuncia o fim desde o princípio? Vamos lá, então. O primeiro dia, Gênesis 1, de 1 a 5, a Bíblia diz, disse Deus, haja luz, e houve luz. O que Deus fez aqui? Separou luz de trevas. Por quê? Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e diz a Bíblia que havia trevas sobre a face da terra. E Deus, então, no primeiro dia, ele faz uma separação entre luz e trevas. Só que nós lemos lá em Isaías 46:10 que desde o princípio Deus está anunciando o fim de todas as coisas. A gente vê aqui, ó, que no primeiro dia ele faz um paralelo com o primeiro milênio. Tá? A gente teria aqui Judas, carta de Judas, Judas o apóstolo. Também teríamos aqui o Salmo 90, onde fala que um dia para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Fala também que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem. Então a gente vê que no primeiro dia ele está fazendo um paralelo aqui com o primeiro milênio. Tá vendo? Por quê? Porque no primeiro milênio Adão ele vai pecar. E quando Adão peca, Adão ele se cobre de trevas. E o que acontece? Deus ele não tem comunhão com trevas. Então Deus ele no primeiro milênio vai fazer uma separação entre luz e trevas, assim como ele fez no primeiro dia. Fazendo o quê? Separando-se do homem, porque o homem passa a ter trevas. O homem passa a receber o salário do pecado, que é a morte. Então, espiritualmente, esse homem ele é desligado de Deus, se cobrindo de trevas. Sendo assim necessário Deus ele fazer essa separação entre Deus e o homem. No segundo dia, nós temos a Bíblia dizendo que Deus ele fez o firmamento. Quando Deus ele faz o firmamento, Deus ele separa águas de águas. Lembra? Águas que estavam embaixo, águas que estavam em cima, para que possa surgir o quê? A porção seca, a terra. Então Deus ele faz essa separação no segundo dia. Gênesis 1, 6 a 8. No segundo milênio, esse mesmo evento vai acontecer. E como é que ele acontece? A Bíblia diz que Deus se arrepende de ter feito o homem.
Então, ele manda o dilúvio para destruir a humanidade, salvando apenas Noé e sua família. E novamente, assim como foi no segundo dia, depois do julgamento divino sobre a humanidade, Deus ele novamente vai fazer uma separação entre águas e águas. No terceiro dia, a Bíblia diz que Deus ele ajunta as águas, não é? E ele faz com que a porção seca ela apareça, só que ele dá uma ordem para a terra. O que ele faz? Que a terra produza erva, plantas e árvores frutíferas. Esse é o terceiro dia. E em paralelo com o terceiro milênio, nós vemos aquele evento onde Deus ele cumpre para Abraão a promessa de Deus, né? Deus ele traz o cumprimento do quê? Da terra prometida. E nós vemos ali relatos de que um cacho de uva era necessário 2 homens para carregar. Então a gente tem esse paralelo de Gênesis 1:9 a 13 com o terceiro milênio. No quarto dia, a Bíblia diz que Deus ele faz os 2 grandes luzeiros, o maior para reger o dia, o menor para reger a noite. E faz as estrelas. Ou seja, a lua representava, cuidava da noite. E o sol governava durante o dia. Qual é o paralelo disso com o quarto milênio? Nós vemos que a luz no quarto milênio, no ano 4000, é o quê? É Cristo. Por isso que o profeta vem dizendo que ele é o sol da justiça. Para um povo que vivia em trevas, brilhou a luz. Mas já não havia luz? Já não havia luz no mundo? Sim. Mas essa luz aqui é espiritual, é o Cristo. Então essa criação, ela faz um paralelo do quarto dia com o quarto milênio e ela aponta para Jesus. Por isso João diz que ele é a luz do mundo. Aquele que crê nele é transportado de um reino de trevas para um reino de luz. Então nós vemos um paralelo aqui. Podemos também considerar aqui a lua como sendo, representando a lei no Antigo Testamento. Por quê? Porque a lei ela não tem luz própria. A lei ela aponta para Cristo. Assim como a lua, ela reflete o sol representando aqui Cristo, o nosso sol da justiça. Na lua, a gente via o quê? A gente via sinais do Messias. Então aqui nós temos no quarto milênio esse paralelo com o quarto dia. No quinto dia, Deus ele dá uma ordem para que o mar e que os animais fossem ali criados. Olha que interessante. Eles são criados e a gente vê que na escatologia bíblica, a gente vê que na linguagem profética, principalmente escatológica, os animais representam reinos. Lembra lá dos sonhos de Nabucodonosor, das visões de João, o apóstolo. Então, o mar representa também nações. Então a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter governos, reinos, e vamos ter a humanidade nos mares. Por isso Jesus ele usa a expressão para os seus discípulos: eu farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, vocês vão entrar no mar da vida e vocês vão pescar almas. Então, no quinto dia, Deus ele cria esses animais fazendo esse paralelo com o quinto milênio. E aqui a gente vai ter as nações, aqui a gente vai ter a humanidade. E tudo isso fazendo o quê? Fazendo com que a gente veja no quinto milênio aquilo que Deus fez no quinto dia. E aí a gente chega aqui, enfim, no sexto dia. O que a gente tem no sexto dia? A Bíblia diz que Deus ele cria os animais terrestres, não é? E cria o homem. E abençoa o homem. E dá ao homem o que? O governo. E que governo é esse? O governo
da criação. O homem seria esse cabeça. Só que a Bíblia diz que o homem ele peca. E ele passa esse cetro para Satanás. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe desse mundo. Ele não é o dono, mas ele é o príncipe. É ele, em suma, ele é quem governa. Claro que com as limitações que Deus permite. Isso a gente vê no 6º milênio. Nós estamos vivendo um governo humano. Nós estamos vivendo um governo caído. Um governo que gira e vive em torno do pecado. Totalmente contrário à vontade divina. Só que nós temos o 7º dia. E no 7º dia a Bíblia diz que Deus ele descansou de toda a obra que fez. E santificou o 7º dia. Por quê? Porque ali ele descansou de toda a obra. Mas a Bíblia diz que Deus ele não se cansa e nem se fadiga. O próprio Jesus, ele vem e nos diz o quê? O meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Sendo assim, esse 7º dia, ele aponta para o 7º milênio. O que seria o 7º milênio? O nosso sábado, o nosso descanso. Por isso Jesus, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. E encontrareis em mim o quê? Descanso. A palavra descanso significa sábado. Encontrareis em mim um sábado, aquele sábado espiritual. Então é nele que a gente vai encontrar esse descanso. E esse 7º milênio, ele se cumpre, conforme disse Daniel, uma pedra não cortada por mãos humanas, que vai destruir todos os reinos. A própria palavra nos diz que ele vai reger essa terra com vara de ferro. E esse é o reino milenar de Cristo. Ou seja, é o tabernáculo de Deus com os homens. Então aqui a gente fecha o 7º dia com o 7º milênio e fica mais do que provado que, de fato, Deus ele anuncia o fim desde o princípio. Amém? Deixa o seu like, deixa o seu comentário e, por favor, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.